Você está na Novel Sonora. Agora vamos ler Shadow Slave. Capítulo 218. Dança das Sombras. Sunny abriu os olhos. O grande arco de mármore branco era exatamente o mesmo de quando ele o vira pela última vez. O sol já estava subindo no domo cinza do céu, afastando os remanescentes do mar escuro. O restante do grupo já havia acordado algum tempo antes e agora se preparava para a jornada à frente. Ele tinha dormido demais. No entanto, isso não importava. Com olhos ardendo de emoção, Sunny se sentou e lembrou tudo o que testemunhara em seu sonho. As memórias ainda estavam lá, claras como o dia. Ele podia lembrar de cada movimento, cada passo, cada respiração da dança que a bela escrava havia executado. A mãe da escrava sem nome. Seus olhos se escureceram um pouco. Aquele sonho dele, embora um presente precioso, também era fonte de inúmeras perguntas. Agora que estava acordado, Sunny conseguiu ver algumas coisas com mais clareza. A cena que ele presenciara no começo do sonho era o nascimento do escravo sem nome, o original Filho das Sombras. Ele nasceu durante um eclipse solar, assim como Sunny. Esse fato colocou muitas coisas em perspectiva. Todos sabiam que o feitiço não escolhia aleatoriamente o papel que um aspirante desempenharia durante seu primeiro pesadelo. Isso era evidente pelo fato de que os corpos que eles habitavam nele, embora diferentes, eram muito próximos aos seus verdadeiros. No entanto, o princípio real de como o feitiço escolhia esses papéis e os eventos dos pesadelos não era claro. Mas agora, Sunny sabia que compartilhava mais do que apenas aparência externa com o escravo do templo cujo corpo ele habitou por poucos dias. Ambos nasceram em circunstâncias semelhantes, extremamente raras. Ambos estavam no fundo da sociedade, oprimidos e indesejados, sobrevivendo contra todas as probabilidades e não por causa delas. Ambos ficaram sem família desde cedo. A vida difícil nos arredores tirou os pais e a irmã de Sunny. Para o escravo sem nome, foram os servos do poderoso deus da guerra que destruíram sua casa e vida na infância. Sunny não sabia o que aconteceu com a bela dançarina depois que o último templo das sombras foi destruído por eles, mas duvidava que fosse algo bom. Com um suspiro pesado, ele olhou para baixo. Destino. Era o destino. O que ele compartilhava com o escravo do templo era uma semelhança de destino. Sunny estava cada vez mais convencido de que o feitiço estava de alguma forma conectado às cordas do destino. Talvez fosse tecido a partir delas. Lembrando-se do vazio em que se encontrara após completar sua primeira provação, Sunny olhou para a distância com admiração. Aquele vazio estava cheio de inúmeras estrelas que serviam como nexos para uma rede inconcebivelmente complexa, feita de incontáveis fios de luz prateada. Seriam esses os fios do destino? Ele balançou a cabeça. Seja o que fossem, e seja qual fosse o feitiço, não era algo que ele pudesse saber ou entender, ainda. Inúmeras pessoas, a maioria delas mais informada e inteligente do que ele, tentaram e falharam. Era mais sensato concentrar-se em algo ao seu alcance. A dança das sombras. Sunny sorriu. Ele não estava tão absorto pela dança da bela escrava apenas porque era verdadeiramente deslumbrante e encantadora. Ele ficou fascinado por ela porque reconheceu o padrão do estilo de luta escondido em sua sombra em seus movimentos graciosos. Afinal, não era uma arte de batalha. Era uma dança. Mas havia alguma diferença? Não neste caso, não realmente. Não era coincidência que as pessoas frequentemente descreviam a maneira como verdadeiros mestres de batalha lutavam como dança. No cerne, lutar e dançar eram muito próximos. É por isso que o combate, quando levado a um nível verdadeiramente impressionante, era como uma dança. Então, por que uma dança, quando dominada à perfeição, não poderia ser como uma arte de batalha?
Sunny tinha certeza de que estava certo. Ele já havia compreendido a essência da dança das sombras e obtido uma visão de sua base. Com a memória da bela dançarina movendo-se como uma só com suas 7 sombras, ele agora tinha a última peça do quebra-cabeça, o conjunto real de movimentos e princípios que ele poderia usar para criar um estilo de batalha real à imagem deles. Ele ainda não tinha a arte de batalha, mas agora possuía todos os componentes necessários para criá-la. Claro, isso não seria fácil. Mesmo com todo aquele conhecimento armazenado em sua mente, ele ainda teria que gastar muito tempo e esforço e derramar muito sangue, tanto seu quanto de seus inimigos, para transformar a dança graciosa da bela escrava em uma dança mortal de aço. Não era nem certo que ele teria sucesso. Mas Sunny estaria condenado se não fosse tentar. A dança das sombras se tornaria sua arte de batalha pessoal. Ele faria isso acontecer. Como se ecoasse seu último pensamento, a voz familiar do feitiço sussurrou de repente em seu ouvido. Quando Sunny ouviu o que ela disse, seus olhos se arregalaram. Você recebeu um legado do aspecto, dança das sombras. Sunny encarou o vazio, atordoado até o âmago pelo que o feitiço acabará de sussurrar. Legado do aspecto. Ela realmente disse essas palavras? Amy engoliu em seco. O legado do aspecto era algo que todo aspecto continha, mas muito poucos despertos recebiam. Ao contrário da dádiva do primeiro pesadelo e de todos os pesadelos depois dele, bem como a recompensa que os adormecidos recebiam ao retornar do reino dos sonhos pela primeira vez, cada legado do aspecto possuía um conjunto único de requisitos que o proprietário do aspecto deveria cumprir para desbloqueá-lo. Quando faziam, eram recompensados com um poderoso relicário. Geralmente, era uma memória que se harmonizava perfeitamente com as habilidades do aspecto, ou às vezes até mesmo um eco. Clãs do legado não eram chamados assim por acaso. Embora nem todos os clãs possuíssem um legado do aspecto, a maioria deles tinha. Na verdade, foi a aquisição do legado do aspecto que lançou as bases para a criação de muitos desses clãs. Até agora, alguns dos clãs mais poderosos já possuíam vários. Mas obter um legado do aspecto não era uma tarefa fácil. A maioria deles era recebida por santos, seguidos por mestres, e apenas alguns eram conquistados por meros despertos. Obter o legado do aspecto ainda sendo um adormecido, isso era simplesmente inédito. Assim como obter um nome verdadeiro durante o primeiro pesadelo, eu acho. Sunny não conseguia acreditar em sua sorte. Claro, ele trabalhou amargamente para ser capaz de agarrá-la. E, ainda assim, a magnitude da colheita que ele colheu era absolutamente inacreditável. No entanto, por que seu legado do aspecto não era uma memória, mas uma arte de batalha? Isso era realmente estranho. Sem perder tempo, Sunny invocou as runas e procurou avidamente por novas. O que ele viu fez com que ele tremesse.